Se você está com a sua esposa aí, ou perto da sua família, chega mais pertinho assim. E vamos começar com uma oração pela família. Se você puder, levanta uma das suas mãos e diga assim: Senhor Jesus, nesta noite, nós, como casal, como família, nos entregamos ao Senhor. E nós declaramos que ouviremos a sua palavra e praticaremos os seus princípios. Em nome de Jesus. Amém, amém. Se você está com a sua esposa, seu esposo, você está autorizado a dar um beijinho, assim bem de levezinho, na sua esposa ou no seu esposo, tá? Por favor, né? Dê o beijinho, tá? Porque é melhor dar o beijinho aqui do que... Aleluia. Eu quero apresentar, antes de a gente iniciar a mensagem, alguns livros que nós preparamos especialmente para essa série. Então, essa série, os votos, está terminando hoje. Hoje nós vamos falar sobre o último voto. E eu gostaria muito que você fizesse dessa série somente uma série que você ouviu aqui em 4 semanas, mas que você realmente pudesse praticar esses princípios. E esses materiais vão te ajudar a praticar os princípios que nós falamos aqui em 4 semanas. Primeiro, você não é casado, mas pretende ser casado ou se casar, esse livro aqui do pastor Luiz, Namorar Sem Errar, tá? É muito importante você lançar os fundamentos de uma maneira correta, porque você vai evitar muitas dores se você começar da maneira correta. Então, namorar sem errar. Semana passada nós falamos um pouquinho, na mensagem nós falamos um pouquinho sobre esse livro, alguns textos da mensagem eram desse livro. Amor e respeito. Amor e respeito. Então, o que o esposo deve oferecer à esposa é o amor incondicional. E que a esposa deve oferecer, o que o marido e a esposa é interessante. Amor e respeito. Nós temos aqui também um livro que vai te ajudar a melhorar a comunicação do seu casamento. Esse livro é como se fosse uma tarefa diária, ou pelo menos semanal. Você vai dar um tempo com o seu cônjuge e você vai, então, através das perguntas proporcionadas por esse livro, você vai fazer uma excursão para dentro da vida do seu esposo, para conhecê-lo melhor. Você está dizendo, pastor, 30 anos de casado, eu já conheço a minha esposa. Eu vou dizer para você, eu tenho 32 e eu não conheço a minha esposa ainda totalmente. E olha, é um engano achar que você conhece a pessoa que está andando do seu lado e que vai permanecer com você a vida inteira. Então, esse livro aqui oferece 1000 perguntas picantes. Não é picante no sentido, nesse sentido que a gente costuma pensar a respeito dessa palavra. É picante no sentido de fazer com que você realmente se abra para uma comunicação mais efetiva no seu casamento. Esse livro aqui, gente, para mim, que sou uma pessoa mais prática, menos teórica e mais prática, é uma delícia, porque eu gosto de fazer perguntas, e as perguntas revelam muito a respeito das pessoas. E nós temos esse livro aqui, temos na versão para o homem e temos na versão para a mulher. A Batalha de Todo Homem e a Batalha de Toda Mulher. É o livro dos nossos cursos aqui da igreja. Esse livro, ele fala como você ser liberto de uma vida, experimentar uma vida de pureza na área moral, tanto para o homem como para a mulher. Deus tem promessas de liberdade para você. E esse livro é um livro muito interessante. Se você está batalhando nessa área, você não deve deixar de levar esse livro. Esses livros todos você vai encontrar aqui na livraria. Eu vou deixar aqui com minha assistente. Então, já eu fiz a propaganda de manhã, tem poucos. E eu, assim, quero desafiar você. Se você tem um casamento bom, um casamento crescente, glória a Deus, mas Deus tem mais para você. Se você está com um casamento um pouco fragilizado, você não deixar de usar as ferramentas que foram apresentadas para você nessa série de mensagens, não deixar
de levar um livro hoje para sua casa, para você trabalhar esse livro. Porque as suas atitudes falam mais do que as suas palavras. Não adianta você falar para sua esposa, olha, eu quero realmente mudar a minha vida, eu quero realmente tomar esse compromisso contigo, ou falar isso para o marido, e você não ter atitude prática nenhuma. Sabe, as coisas são para serem feitas, para serem realizadas. Eu quero incentivar muito você para que você realmente aproveite essas coisas que a gente tem compartilhado com vocês nessas 4 semanas. Hoje nós vamos encerrar essa série com o tema o voto da pureza. Olha para o seu cônjuge aí e diga para ele, o voto da pureza. E vamos começar confessando. Levanta sua mão comigo e diga assim, Senhor Jesus, sonda o meu coração. Diga assim, Senhor Jesus, olha para o meu interior. Vê se há em mim algum caminho mau. E eu quero, Senhor, nesta noite, corresponder ao Senhor. Eu quero confessar e abandonar todas as práticas que estão dando a minha vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Essa série é baseada no texto de Gênesis 2, 24 e 25. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. O homem deixará, o homem e esposa se unirá, eles se tornarão e eles viviam nus e não sentiam vergonha. O primeiro voto que fizemos foi o voto da prioridade. Nós falamos assim, eu prometo que Deus será a minha prioridade. E eu não tenho ninguém mais importante do que você depois de Deus. Esse é o voto da prioridade. Depois falamos sobre a questão da perseverança. Eu prometo perseverar pelo nosso casamento e continuar te buscando, te procurando de todo o meu coração. Voto 3, prometo que nosso casamento sempre será sobre nós, o reino do nosso, e nunca sobre mim mesmo. E hoje, então, vamos falar sobre o voto da pureza, que está dado na última parte desse versículo. Diz, o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Veja só, no início, Deus concebeu o matrimônio como um ambiente de completa vulnerabilidade e transparência, abrangendo os aspectos físico, mental e emocional. Esse versículo está dizendo, eles viviam nus e não sentiam vergonha. Eu procurei aqui uma definição dessas palavras, da transparente e da palavra vulnerável. Essas palavras, o conceito dessas palavras, que é esse conceito desse versículo, é um conceito bem interessante. Ser transparente significa ser honesto, autêntico, verdadeiro mesmo e com a outra pessoa. É compartilhar sentimentos, pensamentos e expectativa de forma clara e direta, sem máscaras ou jogos de manipulação. Agora, ser transparente não é apenas dizer tudo o que pensa sem filtros. É também ser educado e comedido, respeitando o limite do outro e compreendendo que cada pessoa enxerga a vida através de diferentes lentes. Então, resumindo, ser transparente é ser autêntico. Alguém que é transparente é alguém que fala a verdade para si mesmo e para outra pessoa. Agora, não tem a ver com falar a verdade de qualquer maneira, põe claramente um limite em relação a você falar a verdade. É muito bom, a Bíblia inclusive incentiva para que a gente abandone a mentira, porque uma casa construída sobre a mentira é uma casa que rapidamente ela
A Bíblia, então, incentiva para que eu abandone a mentira e que eu me firme na verdade. A Bíblia diz assim, olha, abandonar a mentira, tirar a mentira do meio de vocês e falai a verdade um com os outros. Agora, falar essa verdade precisa ser uma verdade em amor. Então, ser transparente não tem a ver falar tudo o que eu penso. Algumas pessoas se gabam de falar as coisas na lata, de falar as coisas até dizendo, doa quem doer. Não me importo como as pessoas vão receber. Isso não é ser transparente. No mínimo, isso é ser mal educado. Porque uma pessoa educada, uma pessoa que ama o próximo, e a sua esposa, o seu esposo, o seu mais próximo, uma pessoa que ama o próximo, ela vai considerar a maneira pela qual a outra pessoa compreende ou interpreta a sua linguagem. É muito interessante que eu tenho um discernimento muito preto no branco em relação às coisas que as pessoas falam comigo. Agora, você imagine no casamento. Geralmente, as esposas, elas são mais, assim, subjetivas, né? E os esposos são mais objetivos. Tem casais que são diferentes, tá, gente? Isso não é uma regra, assim, para todos os casais da face da terra. Mas, no meu caso, eu sou mais objetivo e a minha esposa é mais subjetiva. E eu levei muitos anos do meu casamento para interpretar a fala da minha esposa. Porque sempre eu quero resolver um problema. Sempre eu enxergo algo de uma maneira ou totalmente branca ou totalmente preta. Eu tenho dificuldade de entender uma linguagem cinza. Vou dar um exemplo. Nós estamos voltando para casa. Já são 6 horas da tarde, a gente está com fome, e eu pergunto, precisa comprar pão? Porque eu vou passar na frente de 3 panificadoras. Então eu pergunto para minha esposa, precisa comprar pão? Ela diz para mim assim, pão é bom. Aí eu passei na frente da primeira panificadora. Eu repito a pergunta, precisa comprar pão? Ela responde, será que tem pão em casa? E eu continuo a minha caminhada. Agora, eu não gosto de passar nem 1 metro na frente da panificadora e depois pedir para eu voltar. Tá? Eu passei. Então, a chance que tem comigo é passar na última panificadora. Então, a alguns metros da panificadora, eu já estou vendo a placa da panificadora. Eu pergunto, a 3ª vez, precisa comprar pão? E ela responde, eu não sei se tem pão lá em casa. A minha pergunta para vocês hoje, como os meus juízes, ela respondeu a pergunta ou não? Ah, sim! Principalmente se ela estivesse aqui hoje. Ela está me vendo lá. Oi, fofa. Eu interpreto essa comunicação não transparente. A minha interpretação, a minha leitura é que não precisa comprar pão. Aí chegando próximo de casa, do portão da nossa casa, ela olha para mim, assim, assustada, e diz assim, você não vai comprar pão? Eu penso, meu Deus, o que eu ouvi? O que eu ouvi? Isso foi, gente, por mais de 10 anos. Essa linguagem que eu não compreendo. Agora, depende do meu nível de tolerância, de educação, de amor à minha esposa, para dar uma resposta adequada ou machucá-la vezes após vezes, após vezes, após vezes. Por quê? Porque a nossa linguagem tem uma interpretação. Você, muitas vezes, fala português, mas o seu marido está entendendo inglês, ou, geralmente, grego. Geralmente, os maridos entendem grego. Então, é muito importante você ser transparente. Mas mais importante ainda
ainda é você expressar amor para o seu parceiro, para a sua parceira, para compreender a forma pelo qual ele interpreta aquilo que você está dizendo. Agora, isso é ser transparente. Agora, ser vulnerável, assumir voluntariamente o risco de revelar os seus sentimentos e fragilidades, isso envolve ser aberto e honesto para consigo mesmo e para com o próximo, mesmo quando isso pode ser desconfortável. A vulnerabilidade está relacionada às emoções. Veja só, esse versículo desse voto está dizendo que eles viviam nus, ou seja, transparentes, totalmente transparentes e totalmente vulneráveis um para com o outro e para com Deus. E diz ainda, e eles não sentiam vergonha. Por que que eles não sentiam vergonha? Porque eles estavam num ambiente, eles estavam vivendo num ambiente de segurança, onde eles podiam expressar quem de fato eles eram. Se no seu casamento você não pode expressar quem você é, você já tem um problema no seu casamento. Porque o casamento é o principal ambiente para você ser quem você é. No casamento não tem como eu e você usarmos máscaras. No casamento não tem como eu e você usarmos uma interpretação, ou seja, sermos atores dentro do casamento. Eu não posso o nosso querido Marcos e a família aqui, que são uma família de artistas, né? Uma família de artistas. No final do ano, nós temos aqui o Celebrando Jesus, e eles interpretam papéis. E eles, ali, o Marcos fez um papel que estava conduzindo uma família para Jerusalém, então ele estava interpretando, e às vezes ele muda um pouquinho a voz, ele faz uma voz um pouco mais elaborada. Agora eu pergunto, o Marcos é assim dentro do casal? É rapidamente identificar. E muitas vezes nós estamos, para não nos tornarmos transparentes no nosso casamento, para não nos tornarmos vulneráveis dentro do nosso casamento, porque nós não achamos que o nosso casamento é esse ambiente seguro, é esse ambiente que eu posso realmente declarar ou falar a respeito das minhas maiores dificuldades. Então eu vou me esconder. E foi exatamente o que aconteceu com esse casal. Vejam só, eles foram criados à imagem de Deus, eles eram santos, perfeitos e puros. Eles estavam completamente expostos a Deus e um ao outro. Eles sempre consideravam a vontade de Deus como algo especial nas suas vidas. Viviam de acusação, de reclamação, de brigas, de ciúmes, de murmuração. Por quê? Porque eles optaram por viver uma vida que agradava a Deus. Então, nessa condição, eles experimentavam uma atmosfera de total unidade, de respeito e de confiança. Sabe, quando a impureza toma o nosso coração, quando algo entra no nosso coração que faz com que eu me sinta envergonhado e faz com que eu me sinta afastado da minha esposa, uma cunha é colocada no nosso relacionamento. E essa cunha quebra a nossa intimidade. A primeira coisa que acontece na vida de um casal, na medida que ambos, ou um ou outro, se abre para uma porta de pecado, é a quebra da confiança e a quebra da intimidade. Eu não sei se você é assim, mas eu não consigo me esconder da minha esposa.
Mesmo que eu faça uma fachada, sabe? E eu moro numa casa com 3 mulheres, é pior ainda. Eu acho que Deus realmente, quando Ele me projetou, Ele falou assim, olha, eu escolho tratar da sua vida. Você vai experimentar o que é de mais intenso dos céus na sua vida em relação a tratamento. Aliás, a mensagem da minha vida é descobrir a forma pelo qual Deus disciplina a gente. A forma pelo qual Deus disciplina você. Sabe que você é um filho individual. Deus te ama, claro, Deus ama a coletividade, Deus ama a igreja, Ele deu a vida para a igreja, mas Ele ama o indivíduo, Ele ama você, e Ele trata você totalmente diferente da pessoa que está do seu lado, da pessoa que dorme com você. Deus tem algo totalmente, às vezes, diferente para a sua esposa, para o seu esposo, da forma que Ele trata para você. Então, essa é a minha... Vamos dizer assim, essa é a minha mensagem de vida. E nesse caso aqui, eu creio que Deus realmente fez um concerto nos céus, dizendo, né, eu vou trazer para esse sujeito aqui na face da terra 3 mulheres, e elas vão ser fiscais minhas lá na terra. Eu até penso que eu posso esconder alguma coisa da minha esposa, mas isso é um engano, porque você não pode esconder. Porque Deus é parceiro da sua esposa, Deus é parceiro do seu esposo, e cedo ou tarde, essas coisas vão vir à tona, ou de uma maneira saudável, para cura, para restauração, ou de uma maneira, às vezes, com dor, de uma maneira dolorida, de uma maneira difícil de ser encarada. Mas sabendo que em todas as situações, Deus sempre tem o melhor para a sua vida. Então, quando essa semente do pecado entrou na vida de Adão e Eva, a Bíblia diz algo bem interessante a respeito disso, ali em Gênesis 3, a partir do versículo 7. Diz assim, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Depois diz assim, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim, eles se esconderam. Esconderam-se da presença do Senhor dentre as árvores do jardim. Depois o Senhor disse, onde vocês estão? Onde você está? E o homem respondeu, eu ouvi os seus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso eu me escondi. Veja só, a pureza no casamento traz uma proteção. A pureza no casamento traz como se fosse um guarda-chuva. A pureza no casamento traz como se fosse um cobertor sobre o casal. O casal que anda em pureza é um casal que tem uma cobertura espiritual contra as ciladas malignas. Um casal que anda em pureza é um casal que traz uma cobertura especial sobre os filhos. Você quer que seus filhos sejam expostos às mais variadas formas de pecado, às mais variadas formas de tentação, de desejos desenfreados? Óbvio que você diz não. Você quer que seus filhos se casem com pessoas que não têm temor ao Senhor, pessoas que não agradam a Deus, pessoas que não correspondem ao Senhor? É claro que você diria não. Você não quer uma vida bem-sucedida, uma vida que você pode desfrutar de uma vida familiar, de um contexto familiar, onde você vê bênçãos, mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio das situações que acontecem na sua vida? Claro que você diria sim. Agora, para isso, nós temos que considerar o princípio da pureza, porque é esse princípio que traz um guarda-chuva, é esse princípio que traz uma cobertura sobre a sua vida. E veja só, esse texto dá uma descrição de pelo menos 3 fatos que aconteceram. Primeiro, os olhos deles se abriram. Veja que coisa interessante.
a percepção deles, um a respeito do outro, e até mesmo a respeito de Deus, foi mudada pelo pecado. Quando a impureza entra na sua vida, quando a impureza entra na minha vida, quando eu dou uma vazão para essas coisas na minha vida, entra ali uma substância maligna que distorce a minha percepção em relação ao meu cônjuge. E distorce a minha percepção em relação ao meu relacionamento com Deus. Segundo, diz assim: e eles juntaram folhas de figueira para se cobrirem. Eles procuraram de alguma forma cobrir a vergonha que eles estavam sentindo. Sabe, essa palavra vergonha, nesse texto, ela significa o seguinte: sentir-se inadequado, sentir-se inútil. Quando o pecado ou a impureza entra na minha vida, ou entra na vida de um dos cônjuges, de fato, o sentimento que aquele cônjuge tem é um sentimento de fracasso, é um sentimento de inutilidade, é um sentimento de separação, é um sentimento de segregação. E esse sentimento é tão forte que a pessoa vai procurar se esconder. Por isso que eles fizeram ali folhas de figueira. Na medida que os olhos se abriram, eles procuraram uma alternativa que não era o sangue de Jesus. Essa é a nossa única alternativa a respeito de restauração, é o sangue de Jesus nos nossos casamentos. Eles procuraram então uma segunda alternativa, se cobrir de folha de figueira. E por fim, eles se esconderam. Veja só, o pecado ou a impureza no casamento é um desastre. Se você tem algo secreto no seu coração, eu convido você para que nesta noite, para que hoje à noite, você libere isso da sua vida. Isso pode ser uma semente de um câncer, não um câncer natural, um câncer espiritual no seu casamento e na sua vida. Isso pode ser um princípio de uma cunha que entrou e fez uma pequena rachadura, mas que no final, quando vierem as tempestades, pode trazer grande destruição sobre a sua vida. Eu estava ouvindo uma reportagem, sobre essa questão das inundações lá no Rio Grande do Sul, e foi falado que uma das barreiras, das barragens de contenção da água, que é uma barragem nada mais é do que um grande lago contido por um muro de concreto, que uma dessas barragens ela se rompeu, porque ela não aguentou a pressão da água, o peso da água. Eu digo para você, seu casamento, se tem algo lá minando o seu casamento, por menor que seja, pode ser um buraquinho bem pequeno, pode ser uma rachadura bem estreita, mas isso pode ser o início de uma grande destruição. E Deus está te chamando hoje para abrir seu coração, para se arrepender dessa escolha, para tomar uma nova atitude e para dizer: eu vou trazer essa situação às claras para o meu cônjuge, eu vou trazer essa situação às claras, eu vou me tornar vulnerável, eu vou expor, mesmo considerando que isso vai ter consequências para a minha vida, mesmo considerando que isso vai trazer, às vezes, dores para a minha vida, mas eu opto pela vulnerabilidade, eu opto por ser transparente, porque eu não quero mais carregar isso na minha vida. Veja só, depois do pecado, Adão e Eva assumiram o controle das suas próprias vidas. Olha, o controle da sua própria vida deve ser entregue para o Senhor. Eu não devo ter o controle sobre a minha própria vida. Eu não devo andar sobre o meu próprio entendimento. E no casamento também, eu tenho que ter o Senhor em prioridade. Por isso, esse foi o primeiro voto.
na medida que eu tenho o Senhor como prioridade, na medida que eu estou perseverando nesse princípio de prioridade, na medida que eu estou realmente afim de buscar o meu cônjuge, na medida que eu entendo que eu pertenço ao meu cônjuge, que eu não sou mais dono de mim mesmo, que eu não tenho mais área, que eu tenho um governo, que eu tenho ali um estado. Não, eu não tenho mais essas coisas na minha vida. Na medida que essas coisas acontecem e na medida que eu permito que Deus invada a minha vida e o meu coração com pureza, de fato eu estou andando para desfrutar as coisas boas que Ele tem para a minha vida e que Ele tem para o meu casamento. Então Adão e Eva, eles assumiram o controle das suas próprias vidas e eles começaram a ser movidos pelos seus interesses pessoais, o que os levou a priorizar as suas vontades acima do compromisso com Deus e do compromisso entre eles. Veja só o que a vergonha, o medo, veja só o que a falta de transparência, vejam só o que a impureza é capaz de fazer com um casamento. A gente sabe essa história de Adão e Eva. Esses primeiros textos bíblicos são textos riquíssimos. E a Bíblia diz claramente que eles desfrutavam de uma intimidade total com Deus e um com o outro. Eles desfrutavam do céu na terra. Eles estavam experimentando o máximo que um ser humano pode experimentar na sua vida conjugal, na sua vida familiar. Porque Deus mesmo era o companheiro deles diariamente. A possibilidade de andar com Deus, de sonhar com Deus, de planejar com Deus e de andar segundo a vontade de Deus. Esse era o ambiente. E eles abriram mão de todo esse ambiente. Eles abriram mão de toda essa vida abundante. E eles escolheram se distanciar daquilo que é a vontade de Deus. E veja só, as consequências foram terríveis. Não só saíram da presença de Deus, não só tiveram que viver uma vida com muita dificuldade, não só tiveram que carregar ali a consequência das escolhas, porque Deus não os libertou das escolhas, das consequências das escolhas. E às vezes nós temos uma ideia muito enganosa de que eu posso ter uma reserva no meu coração e eu posso fazer pequenas concessões para mim mesmo, que minha esposa nem precisa saber, porque afinal de contas eu sou homem. A esposa pode fazer uma concessão ali, uma concessão aqui, porque, enfim, eu sou uma mulher. Não. Essas pequenas concessões vão nos distanciar daquilo que é o propósito de Deus. Então, eles começaram a ser movidos por esses interesses pessoais e eles priorizaram as suas vontades acima do compromisso com Deus e do compromisso um com o outro. Então, antes do pecado, as suas diferenças podiam ser expressas. A intimidade deles era sem impedimento. E as áreas mais sensíveis poderiam ser expostas sem medo. Agora, com o pecado, eles procuraram se esconder. E é isso que a gente faz quando a impureza entra no nosso coração, no nosso casamento. As diferenças já não podem ser mais expressas. Porque a diferença já é um empecilho. Por que que você é assim? Por que que você me faz sentir isso? Por que que você fez isso? Então, as diferenças já não é algo saudável. Porque o pecado, ele destrói aquela atmosfera de intimidade. E as áreas mais sensíveis das nossas vidas e as questões mais íntimas do nosso relacionamento não podem mais serem expostas por causa do medo e da vergonha. Eu quero dizer alguns conceitos bem importantes a respeito de pureza. E eu gostaria que isso ficasse muito gravado no coração de vocês. Primeiro, o pecado sempre cobra um preço. Olha, pode ser a mínima coisa.
essa fatura chega. Esses dias atrás, né, nós fomos na pizzaria comemorar o aniversário da Vitória. E nós pedimos nós estávamos num lugar que tinha uma pizza gigante, gente. Realmente era gigante, quase não cabia na mesa. E nós estávamos ali, eu acho, quase 10 pessoas, mas uma pizza dava para essa quantidade de pessoas. E nós pedimos lá vários sabores. A Vitória até quis escolher os sabores dela. Eu falei, deixa que eu escolho, porque afinal... E nós escolhemos lá os sabores, e a pessoa, então, nós chamamos a garçonete, e ela fez ali o pedido, e foi lá preparar o pedido. Passados uns 10 minutos, ela veio e disse o seguinte, olha, alguém encomendou uma pizza, mas eles cancelaram, e a gente já tinha feito a pizza. Vocês querem essa pizza por 50% do preço? Meu Jesus amado. Meus olhinhos vibraram. E eu falei, sim. Aí eu falei assim, olha, dê um tempo na outra. Dê um tempo. Segura a outra. Não faça a outra. Eu disse isso. Passado mais 30 minutos, nós estávamos ali saboreando aquela pizza ainda, não está mais aguentando. Eles chegam com mais uma pizza gigante. E aí começamos o embate. Aí ficou aquele negócio. O senhor não disse que era para não fazer. O senhor disse que era para segurar um pouco. Nós seguramos um pouco. Olha só, é a questão de linguagem, né? A questão de comunicação. Nós seguramos um pouco e agora está pronta, está aqui. E eu falei, meu Deus. Graças a Deus, tinha uma família lá, que a gente conhece, que estava visitando a mesma pizzaria, e a gente deu de presente. Então, a Vitória, que era a que deveria receber presente, entregou presentes para outra mesa e deu tudo certo no final. O que eu quero dizer com isso? A fatura do pecado, mesmo que pequena, vai chegar. Esse é um boleto que não falha. Romanos diz assim, o salário do pecado é a morte. Esse é o salário do pecado. Não tem como. Se você brinca com fogo, mais cedo ou mais tarde você vai queimar suas mãos. Não tem como você evitar ou fazer alguma coisa para que isso não venha à fatura. Ela vai chegar. Mais cedo ou mais tarde ela vai chegar. Por isso que nós não podemos brincar com o pecado. Segundo, a pureza é uma batalha mútua. Ou seja, a pureza não é só uma batalha minha. A pureza é uma batalha minha e da minha esposa. Por exemplo, se eu tenho um problema, e geralmente esse é um problema mais dos homens, eu não estou dizendo que as mulheres não têm esse problema, em relação à área moral, apesar que nós não estamos dizendo somente pureza na área moral, nós estamos dizendo pureza em todas as áreas, porque pureza tem a ver com integridade. Uma pessoa íntegra é uma pessoa pura. Se eu digo para você, esse ouro aqui, ele é íntegro, essa peça de ouro é íntegra, eu estou dizendo para você, essa peça de ouro é pura, tem uma pureza atestada. Então, é pureza em todas as áreas. Pode ser na área financeira, pode ser na área de pensamentos, pode ser na maneira que você lida com os seus filhos, pode ser na maneira que você lida com a sua esposa, pode ser na área moral. Então, em qualquer área, a pureza, ela é uma responsabilidade do casal. Não é uma responsabilidade de uma pessoa somente. Então, o casal precisa conversar sobre isso. O casal, esposas, eu estou dizendo algo para vocês. E vocês precisam praticar esse princípio. De quando em vez, você precisa chamar o seu marido num lugar separado dos seus filhos, olhar nos olhos dele e perguntar, como está a sua área moral? O que tem passado nos seus pensamentos? Como tem sido a sua luta lá fora? Como tem sido o seu dia a dia lá no trabalho? Como tem sido o seu dia a dia lá na faculdade? Eu não sei aonde. Esposos, vocês têm que olhar nos olhos da sua esposa e perguntar como que andam os seus pensamentos.
o que você anda pensando, o que está acontecendo lá no seu trabalho. Para que isso? Para gerar um ambiente de ciúme, de desconfiança? Não! Para gerar um ambiente de proteção, de cuidado, porque eu estou interessado em você, eu estou procurando você, e eu quero saber as coisas que você enfrenta, eu quero saber quais os desafios que você enfrenta, porque se você está enfrentando uma luta, essa luta não é sua somente, essa luta é de nós dois, essa luta é do casal, por isso que a pureza é uma batalha mútua. Depois, a pureza envolve todas as áreas do casamento. Às vezes, quando a gente fala de pureza, como eu já falei há pouco, a gente só imagina a questão da área moral. E claro, a área moral é fundamental na vida de um casal. Claro, eu não posso ter nenhuma parceria com ninguém, exceto com a minha esposa. Eu não posso ter nenhuma motivação no meu coração em relação a uma outra pessoa. Claro que isso é fundamental, mas a pureza envolve todas as áreas da minha vida. Todas as áreas. E eu preciso ser um guardador, um guardião. Eu preciso ser um valente do meu casamento, para guardar a minha vida, guardar o meu casamento, para que meu casamento não seja afetado pelas coisas que estão acontecendo ao meu redor. É interessante que o voto da pureza aperfeiçoa o casamento. O voto da pureza nos tira de uma vida isolada, de vergonha e de culpa. Eu fico imaginando quantos casais, às vezes, já perderam a sua intimidade. E, às vezes, vivem dentro do casamento só como algo mecânico. Ou só, no máximo, como bons amigos. Que já não tem mais cumplicidade. Já não tem mais um desejo para que realmente aquele casamento funcione. Já não tem mais aquela perspectiva que nós teremos um futuro, que nós teremos uma vida abençoada, que nós veremos os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, que nós veremos uma geração de homens e mulheres abençoados, de famílias edificadas, uma geração de pessoas que amam a Deus e que amam os seus cônjuges. Eu não sei quais ou quantos de nós já perdemos essa expectativa. Mas o voto da pureza, ele nos tira desse lugar de isolamento. Ele nos tira desse lugar de ficar nos escondendo. Ele nos tira desse lugar de vergonha. Ele nos tira desse lugar de culpa. Por isso que o chamado é, viviam nus e não se envergonhavam. O chamado é transparência e vulnerabilidade. Eu queria perguntar para vocês, quantos estão dispostos a serem vulneráveis um para o outro? Totalmente vulnerável. A vulnerabilidade tem a ver com confissão. Eu assumo a minha responsabilidade. Eu sei que eu fiz isso e eu quero assumir a minha responsabilidade. No Salmos 119, versículos 9 a 11, o salmista faz uma pergunta, que é uma pergunta muito atual para os nossos dias. Ele diz ali no versículo 9, como pode o jovem manter pura a sua conduta? Opa, tomando aqui com a tampa. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Eu queria que você virasse para o seu cônjuge e você fizesse essa pergunta para ele nessa noite. Diga para ele assim, pessoa, diga para ele assim, cônjuge, ou diga o nome dele, tá? Olha bem nos olhos do seu cônjuge, se ele está aqui, e diz para ele assim, como eu posso manter puro a minha conduta? Veja só, gente, por isso que eu indiquei aquele livro do pastor Skip para vocês. Perguntas pode revolucionar uma vida. Perguntas chaves pode mudar uma circunstância. Perguntas podem fazer uma diferença enorme
na vida de uma pessoa. O pastor Osmar trouxe algo profético para mim no momento do louvor. Ele disse que estava vindo no coração dele uma pergunta. Foi a pergunta que Pilatos fez para Jesus. O que farei desse homem chamado Jesus? Pilatos, naquela tentativa de agradar todas as pessoas, ele fez uma pergunta, mas uma pergunta muito importante. O que farei desse homem chamado Jesus? E hoje eu pergunto para você. Se você está aqui nessa noite, saiba que você veio não porque é mais um compromisso religioso que você tem. Você veio aqui nessa noite porque você tem um compromisso com essa casa ou porque Deus te trouxe aqui nessa noite. E eu pergunto para você, o que você vai fazer com Jesus? O que você vai fazer com Jesus? É isso que esse versículo está dizendo. Como pode um casal ou uma pessoa manter pura a sua conduta? E ele dá a resposta. Em primeiro lugar, ele diz assim, olha, vivendo de acordo com a sua palavra. Nesses dias, nós ministramos 4 verdades, 4 votos. Você repetiu, declarou, confessou esses votos. A pergunta é, você vai viver segundo os votos que você fez? Ou a gente vai esquecer dessa série de mensagens, nós vamos para nossas casas e vamos continuar a nossa vida e o nosso casamento do jeito que ele já estava? Depois ele diz assim, eu te busco de todo o meu coração. E diz assim, não permita, Senhor, que eu me desvie dos teus mandamentos. Eu gosto muito dessa parte. Porque o salmista está respondendo e está assumindo uma responsabilidade pessoal. Você não pode delegar a responsabilidade do seu casamento para o seu cônjuge. E eu já, em processo de aconselhamento, já ouvi muito isso, mas muito. Que o responsável pela ruína ou pela desarmonia do casamento era a esposa ou era o esposo. E a pessoa diz o seguinte, se ela fizer isso, se ele mudar nisso, se ele fizer aquilo, se ele fizer aquilo outro, se ela for assim, se ela tal, se ele tal, eu digo para você, eu e você, temos que assumir a nossa responsabilidade pessoal. E o salmista aqui diz assim, eu vou buscar o Senhor. Eu vou buscar o Senhor de todo o meu coração e eu não permitirei, ele está pedindo ao Senhor para que não permita que ele desvie dos mandamentos do Senhor. E ele conclui dizendo, eu guardei no coração a sua palavra para não pecar contra ti. Então assuma as suas responsabilidades pessoais. Assuma a autoria pelas suas condutas. Assuma as coisas que, por causa delas, o seu casamento chegou no lugar que ele chegou. Porque quando você assumir isso, você está tomando um passo acelerado para ver Deus atuar na sua vida. Continuando, não retribua mal com mal. Na medida que um dos cônjuges começa a assumir responsabilidade, começa a trazer à tona coisas, às vezes, que estavam guardadas no coração, às vezes a outra pessoa vai se sentir ressentida, vai se sentir magoada, vai se sentir afetada. Sim, essas coisas vão acontecer. Eu não quero brincar com você e dizer que nada vai acontecer. Não, essas coisas vão acontecer. Você vai encontrar dificuldade, você vai encontrar oposição, você vai encontrar cara feia, você vai encontrar rejeição. Mas na medida que você assume responsabilidade, você não deve retribuir o outro, no caso, não deve retribuir mal com mal. Porque a Bíblia nos chamou para abençoar o nosso parceiro, a nossa parceira, o nosso cônjuge, e não retribuir naquele mesmo nível que a gente recebeu. Depois, sempre escolha o caminho do perdão. Eu pergunto para vocês, o perdão é fácil? Não, o perdão não é fácil. O perdão é uma escolha diária.
Eu não sei você, não eu, tá? Mas a minha esposa me magoa quase, pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês. Eu não, eu às vezes passo um ano sem fazer nenhuma chateação para ela. A minha filha riu, eu não sei porquê. Às vezes eu magoo a minha esposa na mesma coisa, não só todo dia, às vezes no mesmo dia. Eu não sei você, mas eu já fiquei bastante envergonhado de ter feito a mesma coisa 2 vezes no dia. Gente, é muito difícil. Agora, eu não falo para você, eu corri lá para os braços dela, e eu falei, me perdoa, e eu me ajoelhei, e eu peguei e beijei os pés dela. Eu gostaria de falar tudo isso para você. Mas às vezes é um processo bem doloroso, bem difícil. E eu tenho que ainda ouvir o Espírito Santo. Eu tenho que permitir que o Espírito Santo fale comigo. E me dê umas varadas. E me diz, olha, eu já falei para você uma vez, já falei 2 vezes. E até eu concluir esse processo. Porque não é um processo fácil. Agora, o perdão é o selo da cura. O perdão é aquilo que vai fazer um divisor de águas no seu casamento. E, finalmente, procure ouvir a sua esposa ou o seu esposo. Procure. A palavra de Deus diz o seguinte: seja pronto para ouvir. E seja tardio para falar e irar. Às vezes nós tratamos esse versículo de maneira totalmente inversa. A gente é pronto para se irar, então a gente se ira por uma situação que aconteceu no casamento. A gente fala até, e no final que a gente vai saber o que aconteceu realmente. E às vezes não tinha nada a ver com aquilo tudo que a gente passou. Porque a gente não entendeu que nós precisamos, no casamento e nos relacionamentos, ser pronto para ouvir. Ouvir é uma habilidade. Eu queria chamar o pessoal que voltasse já. Ouvir é uma habilidade. Ouvir é uma ferramenta de cura. É uma ferramenta de cura. Esses dias, eu ouvi de uma pessoa algo a respeito da minha esposa. E eu, num momento especial, eu falei para minha esposa a respeito disso que eu ouvi. Eram palavras de bênçãos. Eu estava sentado do meu lado ali no sofá, estávamos sozinhos, e daqui a pouco eu vi que ela começou a chorar. Porque eu permiti falar algo no coração dela. Alguém disse algo para ela. E eu ouvi essa pessoa dizendo. Se eu não tivesse ouvido, se eu não tivesse percebido aquelas palavras de bênção, teria passado batido. E no momento oportuno, aquelas palavras foram cura na vida da minha esposa. Quando você estiver disposto, totalmente disposto, a abaixar as armas, deixar as armas de lado e dizer para sua esposa, para o seu esposo, eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Eu quero saber o que você tem para falar. Tem um versículo que eu não li, que fala que nós devemos confessar as queixas um para os outros. Pede para sua esposa fazer uma listagem de queixas que ela tem em relação a você. Se você é macho mesmo, é homem mesmo, sabe? Eu vou dar um desafio para os homens aqui. Fala para sua esposa, eu amo você de todo o meu coração. E eu quero ouvir de você quais são as queixas que você tem de mim. E você vai ouvindo uma a uma. Ouvindo, tá, gente? Ouvindo. Não é irando e não é falando, é ouvindo. E muito mais, gente, muito mais. Não se justifique. Porque justificação é folha de figueira. Justificação é uma religião. Quando eu me justifico a mim mesmo, eu estou me cobrindo com a minha própria justiça. A minha própria justiça é trapos de imundícia. A única justiça
que realmente muda a minha vida é a justiça de Deus conquistada por Cristo Jesus lá na cruz. Fique em pé comigo.